Aí galera, vamos mais uma aulinha aqui hoje. Hoje nós vamos falar sobre bioenergética, né? Não esqueça que meu nome é Rodovan, né? Titi Rod. Vamos falar sobre bioenergética, que é a parte da biologia que vai estudar os processos energéticos, né? Como fotossíntese, respiração, quimiossíntese, fermentação. Hoje nós vamos falar sobre fotossíntese especialmente. Mas lembrando que toda essa parte da biologia, ela vai sempre lidar com os processos envolvendo a energia. Bom, é sabido que todos os seres vivos precisam de quê? De energia para a sua sobrevivência, para correr, para o seu metabolismo, enfim, precisa de todo o processo de energia para poder ter o seu pleno funcionamento. Alguns processos energéticos, eles vão incorporar a energia. Como é que eles vão fazer? Através dessas reações endotérmicas, né? São reações que vão incorporar energia. Quais são esses processos? A fotossíntese e a quimiossíntese, que são processos onde haverá a síntese da matéria orgânica, né? Ou na presença da luz, no caso da fotossíntese, ou através de reações inorgânicas, reações químicas inorgânicas. Esse tipo de processo que incorpora energia serão feitos, esses tipos, né, serão feitos pelos seres autótrofos, são aqueles que vão conseguir incorporar o carbono e produzir a sua matéria orgânica, né, que a gente fala que é o seu próprio alimento. Alguns exemplos desses seres autótrofos: as plantas, as algas e algumas bactérias. No caso aqui, as plantas e as algas são fotossintetizantes. E as bactérias, algumas são fotossintetizantes, outras podem ser quimiosintetizantes. Ok? Bom, outro processo, ao invés de incorporar energia, ele vai liberar energia. Que tipo de processo fazem isso? São, no caso, a respiração e a fermentação realizada pelos seres heterótrofos. São aqueles seres que vão depender dos outros seres para a sua sobrevivência, né? E as reações que a gente vai perceber que vão ocorrer nesses processos são as reações exotérmicas, são aquelas que vão liberar energia. Exemplo de seres heterotróficos, né? Ou heterótrofos, que fazem esse tipo de liberação de energia, né? Respiração, no caso, os animais, alguns fungos, né? Quer dizer, na verdade todos os fungos são heterótrofos, protozoários e inclusive a espécie humana, né? Aqui no caso, respiração feita pelos animais, pelo ser humano e pelos protozoários. E alguns fungos, além de heterótrofos, né, eles podem fazer o processo de fermentação. Bom, o processo mais importante que a gente vai falar aqui é a fotossíntese. Na verdade, o que a gente vai falar não, é o processo mais importante na Terra. Sem a fotossíntese, dificilmente nós teríamos vida. Simplesinho, só para você entender como é que é cobrado lá no Enem, como é que é cobrado no vestibular. Então presta atenção no Titi Rod, que aí você se dá bem. Então vamos lá. Em termos gerais, a fotossíntese nada mais é do que a transformação da energia solar, né, em energia química. Para isso, o vegetal precisa de água e sais minerais e precisa também absorver o carbono que está presente no gás carbônico. E de quebra, vai haver a produção do alimento, que pode ser uma glicose, um amido, uma sacarose, ou mesmo um aminoácido, um lipídio, pode ser tantas outras substâncias. E o oxigênio também é liberado. Tranquilo? Então você vê que, por si só, o fenômeno da fotossíntese ele já é importantíssimo. Por quê? Porque além de ele produzir a matéria orgânica para si, essa matéria orgânica também vai servir de alimento para quem? Para os outros seres. Outra coisa, o oxigênio liberado na atmosfera vai ser importantinho para os seres o quê? Anaeróbicos. E quando ele sequestra o carbono, ele está minimizando o aumento do efeito estufa. Tá? Por si só, o vegetal também é um habitat para diversos indivíduos. Então, por isso que é muito importante a gente preservar os vegetais, evitar o desmatamento, a queimada, para que esses benefícios da fotossíntese não se percam.
Bom, aí eu numerei aqui para você a importância da fotossíntese. Então eu estou falando lá, fonte de alimento, então é a fotossíntese, melhor, são os fotossintetizantes que vão introduzir a matéria, né, na cadeia alimentar. E nessa matéria automaticamente também vai introduzir a energia. Então são os fotossintetizantes que vão introduzir essa matéria e essa energia na cadeia alimentar. Bom, já falei que também é fonte de oxigênio, né? E lembrando sempre, cuidado, o vegetal não transforma o CO2 em oxigênio. Esse oxigênio vem da água, por isso que é importantíssimo o vegetal sempre ser irrigado, sempre receber a água. Mas nós vamos falar isso mais para frente. Bom, além disso, o oxigênio O2 ele vai se juntar na atmosfera com o oxigênio atômico e vai formar a camada de ozônio, camada importantíssima para o quê? Filtrar os raios solares, né? Principalmente o UVC, que é totalmente filtrado, o UVB, que é parcialmente, e o UVA, que acaba passando sobre toda a camada. E tem as suas consequências, principalmente câncer de pele, queimaduras e etc., que eu já falei quando eu falei de problemas ambientais. Se você voltar num vídeo lá, você vai ver que eu já falo sobre isso também. Bom, o sequestro do carbono, né, os vegetais sequestram o carbono do dióxido de carbono, do gás carbônico, e isso faz com que minimize o que? O efeito estufa, já que o carbono, né, o CO2, né, o gás carbônico, ele é um gás do efeito estufa. Bom, então se liga aí, presta atenção no tio Rod. Bom, etapas da fotossíntese. Nós temos duas etapazinhas que nós vamos mencionar agora e falar mais em detalhes lá na frente. Duas etapazinhas. Uma delas, e a primeira, é a fotoquímica, que é a fase clara, é a fase dependente de luz. Presta atenção, se liga aí, muito importante. Aonde ela vai ocorrer? Nos tilacoides. E qual é a principal função dessa fase? Ela vai transformar a energia luminosa em energia química. E aí vai formar o ATP, o NADPH e liberar o oxigênio. Esse ATP e esse NADPH, altamente energéticos, eles vão servir para chegar lá na fase escura da fotossíntese. Então, a próxima fase nada mais é do que a etapa química, a fase escura que ocorre no estroma dos cloroplastos. Por que a fotoquímica acontece no tilacoide? Porque lá que estão quem? As clorofilas, elas que vão ser excitadas pelos raios solares e liberar os elétrons. Aqui não, aqui você não tem clorofila. Então na etapa química, também chamada de fase escura, ou fase enzimática, ou fase bioquímica, ou ainda fase independente de luz, enfim, tem vários termos que podem dar sinônimos a essa fase. O ciclo de Calvin-Benson, ou então o ciclo das pentoses, que na verdade vai ser a montagem definitiva de quem? Da matéria orgânica, que no caso pode ser uma glicose, uma sacarose, dependendo, frutose, etc. Dependendo da necessidade, ok? Bom, isso aqui é uma célula vegetal, eucarionte. Aí eu quero chamar a atenção para o cloroplasto, aonde estão as clorofilas. E por falar em cloroplasto e mitocôndrias, é bom você sempre dar uma olhadinha naquela teoria da endossimbiose, porque vira e mexe, cai no Enem, cai nos vestibulares. Vou falar mais isso mais para frente, mas você já vai se familiarizando com isso aí. Presta atenção, se liga aí no tio. Bom, o que tem interessante aqui no cloroplasto? O cloroplasto ele tem uma membrana externa, né? Uma membrana interna. Essa membrana interna ela sofre dobrinhas e vão formar essas pilhazinhas aqui. Essas pilhas aqui são os tilacoides. E o conjunto de tilacoides a gente vai chamar de grano. Desculpe. A gente vai chamar de grano. Tá aqui, ó, o conjunto de tilacoides são os granos. E o conjunto de granos a gente vai chamar de grana. E aqui está o estroma, aonde vai ter o DNA circular, o ribossomo, as enzimas para fazer a fixação do carbono
na molécula, na molécula orgânica, desculpe, tá? Ou seja, produziu a sua matéria orgânica. Então o cloroplasto é onde se dá a fotossíntese nos seres eucariontes, ok? Bom, então vamos lá. Tem uma folhinha ali, essa folhinha aqui tem as suas células, essas células vegetais, elas obviamente têm a parede celular, elas têm o núcleo, tem o vacúolo do suco celular, mas hoje o órgão a estrutura mais importante para a gente são os cloroplastos. Como eu já falei para vocês, o cloroplasto tem quem? A parede externa, a parede interna, que é a que faz as dobrinhas para formar um tilacoide, tem essa parte aqui do estroma, onde vai estar o DNA, o ribossomo, as enzimas, onde vai ser realizada a fase escura, e tem aqui o conjunto de tilacoides, que vai formar o grano. Então cada pilhazinha dessa aqui é um tilacoide, o conjunto é o grano. E o conjunto de grano a gente vai chamar de grana, beleza? Então onde vai ocorrer a fase clara? Nos tilacoides. Onde vai ocorrer a fase escura? No estroma. É bom guardar isso aqui porque na próxima videoaula eu vou falar sobre essas etapas da fotossíntese. Bom, então eu vou pegar o tilacoide e vou pegar a membrana do tilacoide e vou ampliar aqui para mostrar para vocês aqui quem? As clorofilas. Aqui o complexo antena, para onde vai toda a excitação luminosa que o elétron vai acabar deixando essa célula, essas clorofilas. Também chamar de áreas de reação, regiões de reações, complexo antena. E aqui a estrutura de quem? Da clorofila, que a gente vai falar muito mais para frente. Bom, a fórmula geral da fotossíntese. A fotossíntese, hoje, eu não vou esmiuçar, mas você no final das minhas videoaulas, você tem que ser capaz de explicar cada partezinha dessa fórmula. Hoje você só vai saber o seguinte: na parte dos reagentes eu tenho substâncias inorgânicas, CO2 e a água. Na parte dos produtos eu tenho a matéria orgânica, que é a glicose. E além disso a liberação de oxigênio e a formação de água. Obviamente tem que ter a presença da luz e da clorofila, ok? Então, o que você tem que saber hoje é que a matéria inorgânica, junto com a clorofila e com a presença do sol, vai formar a matéria orgânica, que é o alimento dos autótrofos e também pode servir de alimento para os heterótrofos, ok? Bom, na próxima aula a gente vai falar sobre detalhes da fase clara e da fase escura. Só para lembrar aqui, só para você ter uma noção, na fase clara ela depende da luz e a fase escura não. A fase escura pode acontecer tanto na presença ou da ausência da luz, mas a fase escura a fase escura depende indiretamente da luz, porque é a fase clara que vai mandar quem? O ATP e o NADPH para a fase escura, para ela fixar o carbono na matéria orgânica. Mas isso é papo para uma outra videoaula, ok? Se você quiser, lá na minha página tem várias questões de Enem, de vestibular, é só você entrar lá, curtir, fazer perguntas, eu respondo e a gente vai sempre dialogando. E como você já sabe no meu canal lá, é só olhar os vídeos, falar, fazer crítica de vídeo. Eu sei que às vezes a iluminação não está muito boa, o nosso vídeo aqui é caseiro, mas você pode criticar que a gente vai sempre tentar melhorar, tá ok? Se liga aí no Tio Rod, vai lá, um abração, hein?